Eu quero falar sobre uma história que foi muito debatida ontem e que horrorizou muita gente com razão. Foi publicada uma reportagem, primeiro no jornal o Globo, que depois foi para as redes sociais, também saiu em outros jornais, sobre o vereador do PSOL, Leonel Brizola Neto, que, como vocês podem imaginar, é neto do Leonel Brizola. Ele apresentou no dia 29 de novembro uma moção de louvor e reconhecimento para homenagear o regime da Coreia do Norte e o ditador Kim Jong-un. Eu vou ler para vocês aqui a moção. Então diz o seguinte aqui: República Popular Democrática da Coreia, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja consignado nos anais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, moção de louvor e reconhecimento. República Popular Democrática da Coreia, por todo o esforço do seu povo e do seu máximo dirigente, excelentíssimo senhor Kim Jong-un, na luta pela reunificação da Coreia e a necessária busca da paz mundial. Não sei se vocês se lembram, algumas semanas atrás aqui, que um deputado do PSL tinha proposto uma moção de louvor ao Pinochet. E isso causou indignação entre as pessoas de maneira óbvia, do mesmo modo que essa moção de louvor ao Kim Jong-un também deve causar repúdio e indignação. Se a gente está aqui criticando o perfil autoritário do Bolsonaro, do governo dele, a apologia que ele faz à ditadura, à tortura, a torturadores, a ditadores, ao Stroessner do Paraguai, ao Pinochet, ao alinhamento ideológico que ele tem com governos repressivos autoritários, se a gente repudia isso diariamente, aqui quase todo dia, se a gente questiona e critica as falas deles propondo um novo AI-5, a gente também tem que repudiar esse tipo de aproximação a governos repressivos, autoritários, ditatoriais, sanguinários, de esquerda também. Porque é justamente isso, é justamente essa apologia de regimes autoritários de esquerda que alimenta e que serve de argumento para a extrema-direita brasileira. É tudo que eles precisam para mostrar como a esquerda como um todo, porque daí eles gostam de generalizar, né? Como a esquerda como um todo é autoritária e passa pano para Stalin, para Kim Jong-un, para Pol Pot, ou para quem quer que seja. E o que você viu, em consequência disso, foi uma reação generalizada de outros políticos do PSOL repreendendo ou repudiando a fala do Leonel Brizola Neto. Então você começou com a Luciana Genro, que é a dirigente nacional do PSOL. Ela disse o seguinte: discordo frontalmente da homenagem feita por Brizola Neto ao ditador da Coreia do Norte. Não representa a maioria do PSOL. Só uma esquerda fora da realidade apoia esse regime. Ali não tem nada de comunismo nos termos pensados por Marx. Nossa luta é por socialismo e liberdade. E depois você teve o Freixo dizendo também aqui: respeito muito o vereador Leonel Brizola e o trabalho importante que ele realiza no Rio. Sua homenagem ao ditador norte-coreano foi uma manifestação individual da qual eu discordo. Me oponho a todas as ditaduras porque democracia para mim é um princípio inegociável. Alguns criticaram o Freixo por não ter sido muito veemente na crítica dele a essa moção. Fernanda Melchiona, também do PSOL. Nós do PSOL nunca defendemos o regime ditatorial da Coreia do Norte e a moção do vereador Brizola Neto. Não representa a opinião do nosso partido. Defendemos o socialismo e a liberdade e nenhum dos dois existe no país do Kim Jong-un. Thalíria Petroni, também deputada do PSOL. Somos contrários à moção de louvor ao presidente Kim Jong-un. O socialismo que defendemos não tem espaço para autoritarismo, não reflete nosso posicionamento, muito menos a nossa noção de liberdade. A Sâmia Bonfim, também deputada do PSOL, discordo veementemente da moção de louvor ao ditador norte-coreano Kim Jong-un, dada pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro através do mandato de um parlamentar do PSOL. Não compactuamos com isso. Não há socialismo possível com violação de direitos humanos e sem liberdade. E em resposta, Sâmia, o Davi Miranda, também deputado do PSOL e suplente, e que assumiu a vaga do João Willis, disse o seguinte: concordando com a Sâmia, né? Concordo. A Coreia do Norte vive sob uma ditadura que persegue, tortura e mata opositores, um regime autocrático. Não tem nada de socialista. Discordo veementemente da homenagem prestada ao ditador Kim Jong-un pelo vereador do PSOL. Não representa a opinião do partido. É importante que essas pessoas venham aqui e se manifestem contra isso. É importante que membros do partido demonstrem o repúdio a isso. Porque quem luta pela liberdade, quem luta por direitos humanos, quem luta por direitos civis, não pode compactuar com regimes repressivos. Não pode. Não pode. E você tem visto uma crescente ala da esquerda agora, um grupo, na verdade é um nicho, né? Na verdade é um segmento ali, uma bolha, uma crescente bolha de esquerda no Brasil, que tem apelado para esse discurso autoritário, violento muitas vezes, e que deve ser repudiado. Porque isso não representa a vasta gama de posições da esquerda, embora, como eu disse, sirva de munição para a extrema-direita. Tudo que eles querem, tudo que o Bolsonaro e os bolsonaristas, os olavistas querem, é encontrar um bode expiatório, é encontrar um grupo ali
que radicalize as posições e queira propor um autoritarismo, que queira propor uma revolução comunista no Brasil, para que eles usem esse pretexto, assim como usaram em 64, para que eles radicalizem do lado de lá. Então, assim, olha, tem lá um grupo propondo luta armada. Então a gente vai impor agora um regime de exceção aqui, a gente vai pôr o exército na rua para evitar que essa guerrilha esquerdista faça alguma coisa, inicie um golpe no Brasil, um golpe de esquerda. Eles já fizeram isso antes. E nesse sentido, isso reforça algo que eu disse recentemente num artigo da Carta Capital sobre a importância de a gente lembrar do passado, lembrar da história e tentar evitar os erros do passado. A gente sabe que a gente pode levar esse tipo de radicalização e a gente sabe os males da repressão e do autoritarismo, não importando qual for a vertente ideológica. Porque o poder não tem ideologia, gente. O poder é um fim por si próprio. Você pode ter os maiores ideais, você pode ter o discurso mais bonito do mundo. Quando chega no poder, você quer preservar o poder. E a gente vê isso historicamente, a gente tem vários exemplos disso. Pessoas que têm um discurso muito bonito e quando chegam lá se tornam ditadores e passam 40 anos no poder. Vamos implementar uma ditadurazinha aqui para poder limpar o cenário, para limpar a sociedade? E de repente esse cara está lá pela vida inteira e põe uma dinastia, que é o caso do Kim Jong-un, neto do Kim Il-sung, que foi o primeiro ditador da Coreia do Norte, suportado pela União Soviética e pela China, que levou a guerra entre as Coreias, foi ele que iniciou a invasão da Coreia do Sul, e levou centenas de milhares de mortos na Coreia durante a guerra. A gente sabe onde a gente pode levar isso. E a gente também sabe no Brasil que esse é um grupo minoritário, extremamente delimitado e que tem pouquíssima influência política e cultural. Felizmente. Por outro lado, você tem lá a extrema-direita no poder agora que a gente jamais imaginava que chegaria lá tão cedo, né? Mas a gente torce para que esse discurso radical sempre fique às margens, nunca venha para o centro de poder, porque aí é onde mora o perigo. Tem uma frase que é atribuída ao Stalin que diz que uma morte é uma tragédia. 1 milhão de mortes é estatística. Não se sabe exatamente se a frase é dele ou não, pode ser que seja, mas essa frase já circundou em outras bocas por aí. Eu tinha até um link de um artigo aqui que mostra a busca pela origem da frase, mas de fato representa muito esses ideais, né? Tanto ideais fascistoides quanto ideais revolucionários de esquerda que acham que vão mudar o mundo. E, através dessa mudança revolucionária, acabam levando a milhões de mortes. Porque eles pensam, e aí o perigo, eles pensam que essas mortes são legitimadas para esse ideal utópico que eles têm em mente. Que vale a pena matar milhões de pessoas de fome, em gulags, em campos de concentração, por extermínio, porque lá na frente a gente vai chegar num ideal de sociedade. Se tem uma coisa que a gente tem que constatar, é que nós, seres humanos, nós somos imperfeitos, gente. Nós somos imperfeitos. Onde há uma sociedade humana, há imperfeição. As nossas democracias são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Então não existe uma sociedade perfeita, mesmo com lavagem cerebral. Você pode fazer uma lavagem cerebral coletiva nos seres humanos, numa sociedade, num país, num regime repressivo, que não vai tornar o mundo perfeito. Não vai. Então a gente tem que entender, a gente tem que compreender as limitações nossas e as contradições que existem no interior da sociedade. Se as democracias são problemáticas, é porque nós somos grupos complexos. Nem todo mundo vai concordar com todo mundo. Aquilo que é ideal para uma pessoa, para um grupo, para outro é um pesadelo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês têm lá os anarcapitalistas, que mostram um mundo sem governo, capitalista, regido pelas leis do mercado, livre mercado. Eu fui ler o livro do Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. E o mundo que ele apresenta ali, o anarcapitalismo, né, um mundo sem governos, movido pelo dinheiro, movido pelo capital, para mim é um pesadelo, é uma distopia aquilo. Só que para um anarcapitalista aquilo ali é um futuro idealizado, é uma utopia aquilo ali, é um ideal a ser atingido. Para muita gente, ver o modelo comunista, de uma sociedade comunista, também sem Estado e sem dinheiro, para muita gente é um ideal e para muita gente é um pesadelo. Então, nas sociedades, elas possuem essas contradições porque nós somos plurais. E quando você quer impor um modelo de sociedade sobre os outros, isso necessariamente leva, olhando a história, obviamente, porque a gente não tem como prever o futuro, mas obviamente leva a massacres inimagináveis. E há quem pense que vale a pena. Há quem pense que milhões de mortes em prol de um ideal, em prol de uma sociedade perfeita, vale a pena. É estatística apenas. E essas pessoas passam um pano para Stalin, por exemplo. Há um crescente número de stalinistas no Brasil, e para mim isso é, sabe, inconcebível. E você vê pessoas balançando diplomas aqui, eu sou mestre em tal, eu sou doutor em tal, defendendo Stalin. O que é pior ainda, porque são pessoas que deveriam ser esclarecidas e compreender o que eles fizeram, porque eles fizeram barbaridades, atrocidades, que não são justificáveis. Se você conhece a história, se você conhece o passado, tem coisas que você não pode tentar justificar. Tempos atrás aqui, umas semanas atrás, recebi uma mensagem de uma pessoa que me disse o seguinte, olha, a minha família veio para o Brasil
como refugiado. Eles foram vítimas do Holodomor. O Holodomor, se vocês não sabem, é conhecido como genocídio ucraniano, que foi a fome intencional causada na Ucrânia pelo regime do Stalin. Milhões morreram na Ucrânia. E ele me disse o seguinte: para mim é muito triste eu chegar na universidade e ver pessoas negando o Holodomor, negando a morte dos meus parentes, negando aquilo que meus parentes passaram na Ucrânia, em prol de uma visão idealizada de um futuro que é inatingível, porque a morte de milhões é estatística apenas. Apenas um degrau que devemos subir para chegar a uma sociedade perfeita, que não vai acontecer, porque nós não somos perfeitos. Eu não sei se o PSOL vai punir o Leonel Brizola Neto por causa dessa moção em homenagem ao Kim Jong-un e em homenagem à Coreia do Norte, eu não sei se ele vai fazer isso. Ele se pronunciou dizendo o seguinte aqui, assista um vídeo que ele fala aqui, a desculpa dele. Quero divulgar que há 20 dias atrás fizemos uma exposição aqui na Câmara dos Vereadores sobre o centenário da resistência coreana contra a invasão imperialista japonesa. Na ocasião apresentamos uma moção ao povo coreano por sua luta no processo de paz, pela unificação da Coreia e principalmente pelo fim das armas nucleares. O nosso mandato sempre pautou pela diplomacia brasileira. No momento que a nossa diplomacia brasileira está sendo achincalhada no mundo, nós temos o compromisso de promover a paz mundial e a autodeterminação dos povos. Mas muita gente tem pedido que ele seja expulso do partido por causa disso. E uma coisa que eu falo para vocês aqui, constantemente, é que nós devemos ser diferentes. Se a extrema-direita propõe violência, propõe tortura, ditadura, nós devemos ser diferentes. Porque você não vê bolsonaristas repudiando o Bolsonaro quando ele elogia torturadores, ou quando ele elogia o Pinochet. Todos se silenciam, todos se calam. Você não vê a extrema-direita repreendendo os seus pares quando eles propõem ditadura. Vocês não veem isso. Então, por isso que é importante quando a esquerda se move contra esse tipo de proposta, contra esse tipo de passação de pano por um passado e por um presente que é brutal. Não devemos fazer isso. As democracias são imperfeitas? São. Mas poderia ser muito pior. E o que essas pessoas que defendem Kim Jong-un, Stalin, Pinochet, Stroessner, Hitler, Mussolini, o que eles defendem é um modelo de sociedade muito pior. Muito pior. No qual apenas um grupo tem voz e todos os demais se calam ou desaparecem. Aqui tem uma fala do Bolsonaro para vocês. E o mais engraçado é você ver essa esquerda revolucionária que acham que eles seriam os líderes da revolução. Que se houvesse uma revolução comunista no mundo, que eles seriam o topo da cadeia alimentar, que eles seriam o topo da sociedade. Talvez fossem mortos também. Talvez acabassem no gulag também, porque a primeira atitude, via de regra, de ditadores é também aniquilar os aliados mais próximos que podem ameaçar o governo. Que podem ser algum tipo de ameaça, pode levar a algum tipo de golpe interno dentro do regime. Porque uma coisa que vocês têm que aprender, gente, é que personalidades autoritárias e governos autoritários sempre têm um inimigo. Se eles eliminarem um inimigo externo, se eles eliminarem um inimigo político, eles vão encontrar inimigos internos. Vão procurar contra-revolucionários ou vão procurar quinta-colunas. Então sempre tem um inimigo a ser confrontado e é preciso essa tensão constante para manter a população mobilizada. Eu quero saber se vocês viram isso ontem, essas notícias circulando ontem, a indignação legítima que se levantou contra isso. O que vocês pensam sobre essa moção proposta pelo vereador aí, em homenagem à Coreia do Norte e ao Kim Jong-un? E também a reação do PSOL, né, para isso. E só um último detalhe também, só para vocês perceberem como essa retórica autoritária está crescendo em diferentes frontes ali. Ontem mesmo também você teve o Felipe G. Martins, que é o assessor especial da presidência, parabenizando o Carlos Bolsonaro pelo aniversário dele com uma frase franquista, de um ditador espanhol. Ele disse aqui: valeu, irmão, é uma honra fazer parte desse momento e lutar ao lado de gente que está disposta a morrer pelo nosso país e a sacrificar tudo em nome do que é justo e bom. Que a escória continue se mordendo de raiva. Já hemos passado. E se já hemos passado era uma resposta que o Franco deu às milícias republicanas que enfrentaram o Franco e que diziam que os fascistas não passarão, né? Não passarão, e daí o Franco passou e hemos passado. Então você tem aqui essa retórica constante, autoritária, que está no ar agora em diferentes posições políticas e que no fundo leva à mesma merda. E a gente não pode confiar em quem está disposto a matar os outros para chegar ao poder e em prol de algum ideal abstrato e irrealizável. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.